Deus em Cristo seja louvado. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério não é como os outros ministérios que já foi levantado na terra. Todos os ministérios que já foram levantados na terra são ministérios religiosos com espírito ganancioso e avarento, para fins lucrativos. Esse ministério Atalaia da Última Hora é um ministério da graça do Filho de Deus, é um ministério sem fins lucrativos. Um ministério que anda passo a passo com as Escrituras. Não podemos ir além das Escrituras. Esse ministério só vai até aonde as Escrituras vão. Quando as Escrituras param, esse ministério para também. Não podemos acrescentar nem um tio e nem um cedilha. Esse ministério Atalaia da Última Hora tem um dom que excede aos dons dos pastores, anciões, diáconos e cooperadores. Deus tem dado a este Atalaia o dom para discernir as Escrituras nos seus originais, sem acrescentar e sem diminuir nem um tio, nem um cedilha. Nós não fazemos nada sem que não seja com a guia das Escrituras. Nós não fazemos estudos bíblicos. Nós examinamos as Escrituras. Até hoje os que estudam as Escrituras ou os que vivem de estudo das Escrituras não compreendem as Escrituras nos seus originais. Os estudiosos das Escrituras, eles não compreendem as Escrituras como elas foram escritas. Toda a minha vida que eu estudei as Escrituras, não compreendi as Escrituras nos seus originais. Só vim a compreender as Escrituras nos seus originais quando passei a examinar as Escrituras. São os povos que mais compreendem as Escrituras equivocados, são os estudiosos das Escrituras. E quem são os estudiosos das Escrituras? São um povo que se dizem religiosos, mas pense em um povo que compreende as Escrituras equivocadas. Vamos tomar como base para a nossa mensagem um ponto da palavra original que se encontra em Mateus 6, versículos 5 a 8. Vamos examinar as palavras do Senhor Jesus Cristo, que ele diz em Mateus 6, 5 a 8. Ele disse: quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, que teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. O que os estudiosos das Escrituras entendem sobre o que o Senhor Jesus Cristo disse e ficou escrito quando ele estava falando sobre a oração e como orar? E qual era o modelo que o Senhor Jesus Cristo estava passando para os seus discípulos e apóstolos e como orar? Não orar como os hipócritas oravam e como mais de 90% dos religiosos oram. Os hipócritas oravam nas suas sinagogas, nas suas igrejas, em pé. Se fizessem um culto nas ruas, oravam em pé. Se eu dissesse para você, que me ouve agora neste momento, que mais de 90% dos oradores religiosos são hipócritas, você concordaria comigo ou não concordaria? Se você discordar comigo, se você discordar que a oração feita em pé não é oração de hipócrita, você não está simplesmente discordando comigo, você está discordando com o próprio Senhor Jesus Cristo, porque quem disse que orar em pé é hipocrisia foi o Senhor Jesus Cristo. Nos mostre uma igreja que os seus religiosos não orem em pé. Nos mostre um religioso que não faça orações prolongadas, repetidas muitas vezes as palavras. Nos mostre um religioso que não pense que Deus é surdo. Nos mostre um religioso que não pense que Deus só ouve as suas orações se eles gritar. Nos mostre uma religião hoje no século XXI que não imita os profetas de Baal nas suas igrejas. Vamos examinar o que as Escrituras nos mostram sobre os profetas de Baal
Vejamos 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 a 39. Pelo que nós vemos, os profetas de Baal clamavam muito alto pelo seu Deus. Passavam da manhã até o meio-dia clamando e não houve resposta. Elias disse para os profetas de Baal: clamem mais alto, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja ocupado com alguma coisa e não possa ouvir vocês agora. Ou pode ser que ele esteja viajando, ou pode estar dormindo e necessita que alguém lhe acorde. Então eles ainda continuaram clamando mais alto: Baal, Baal, responde-nos. Ninguém ouviu, ninguém entendeu ou ninguém atendeu, ninguém respondeu. Tem muitas igrejas hoje no século XXI que estão imitando os profetas de Baal nas suas orações. Tem igrejas que você passa em frente 5 horas da manhã, você só vê o clamor deles dizendo as mesmas palavras dos profetas de Baal: ó Deus, responde a nossa oração. Nós estamos clamando a Ti, ó Deus, responde-nos. Clamam horas e horas e não tem resposta de Deus. Parece que o Deus de muitos religiosos é surdo como o Deus dos profetas de Baal. Ou está em viagem como o Deus dos profetas de Baal, ou pode estar conversando com alguma pessoa e não pode atender os seus profetas. Ou esteja dormindo e precisa que alguém lhe acorde. Será que é o Deus de mais de 90% dos religiosos do século XXI não é semelhante ao Deus dos profetas de Baal? Você, meu amigo religioso, já imaginou como foi a oração de Elias ao seu Deus? Não tenha dúvida, meu amigo religioso. Elias dobrou os seus joelhos no pó da terra para falar com o seu Deus. Porque nenhum profeta de Deus era hipócrita para fazer oração em pé diante do seu Deus. Será que a oração do profeta Elias passou de 5 minutos? Com certeza a oração de Elias estava de comum acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em Mateus 6, 5 a 8, Isaías 45, 23. Isaías 45, 23. Deus fez um juramento para todos os povos da terra, que diante dele todo joelho tem que se dobrar, e ninguém pode fazer nenhuma oração ao seu Deus, ou ao Deus verdadeiro, em pé. Tem que se dobrar, ou dobrar os seus joelhos no pó da terra para orar ao seu Deus. As Escrituras diz que Daniel orava 3 vezes no dia na sua casa. Qual era a posição que Daniel orava? Em pé ou de joelhos no pó da terra? Veja o livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10 a 12. Agora eu te pergunto, meu amado amigo religioso que gosta de orar em pé nas suas igrejas, por que aqueles homens descobriram que Daniel estava orando ao seu Deus? Porque Daniel estava de joelho no pé da janela que dava acesso para as bandas de Jerusalém. Se Daniel estivesse orando em pé e com a janela fechada, aqueles homens nunca podiam descobrir que Daniel estava orando ao seu Deus. Daniel sabia do decreto do rei, que ninguém podia orar ao Deus verdadeiro durante um tempo determinado pelo rei. Talvez alguém diga: os homens descobriram que Daniel estava orando porque ele clamava muito alto, e os homens ouviram de longe, e eles descobriram que Daniel estava orando, porque Daniel dobrava os seus joelhos no pó da terra para orar. Porque Daniel dobrava os seus joelhos no pé da janela e a janela estava aberta. E por isso, de longe, eles viram que Daniel estava de joelhos orando ao seu Deus. Não encontramos nas Escrituras nenhum homem de Deus orando ao seu Deus em pé, como fazem os hipócritas hoje no século XXI, terceiro milênio. Me responda, se souber, qual a oração que o nosso inimigo não ouve? Veja a oração que o nosso inimigo não ouve. Veja 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 a 18. Será que o nosso inimigo poderia ouvir a oração de Ana? Ana não falava com Deus em alta voz, como os hipócritas. Ana só batia com os lábios. Ana orava
do íntimo do seu coração para o coração de Deus. Antes de nós orarmos, Deus já sabe o que nós vamos pedir ou agradecer. Disse o seu Filho Jesus Cristo em Mateus 6, versículo 8. Muitas vezes eu fico pensando, parece que é o Deus dos religiosos, não é o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus de mais de 90% dos religiosos do século XXI não é o Deus onisciente e o Deus onipresente. O Deus de Ana é o Deus onisciente, onipresente. Ana sabia que o seu Deus é onisciente, não precisava ela clamar em alta voz para seu Deus ouvir. O Deus verdadeiro conhece os nossos pensamentos e o que o nosso coração pensa antes de nós falar. Então, por que mais de 90% dos religiosos fazem as suas orações em voz alta? Ou em voz tão alta, em caixa de som muitas vezes amplificada, que de 2 km dá para se ouvir? Somente quem não compreende as Escrituras faz o que os religiosos fazem hoje no século XXI, no terceiro milênio. O Deus deles é um Deus surdo, não ouve, nem vê, nem tem capacidade de salvar os seus fiéis. Este Deus destes religiosos é aquele mesmo Deus que o apóstolo Paulo falou para os Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 4, 1 a 7. Este Deus é cego e os seus seguidores são cegos também. Então, é como disse o nosso divino mestre, o Senhor Jesus Cristo, é cego guiando o cego, vão cair todos no abismo da perdição. Veja Mateus 15, versículos 7 a 20. Qual é a diferença daqueles religiosos do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve nesta baixa terra para os religiosos do século XXI, terceiro milênio? Não está fazendo nenhuma diferença. É os mesmos religiosos de há quase 2000 anos passados. Honram a Deus com os lábios, mas os seus corações estão longe de Deus. Vão é o culto que eles prestam a Deus, porque ensinam doutrinas e preceitos dos homens, invalidam a palavra de Deus para seguirem uma tradição religiosa. Uma tradição inventada pelos seus líderes religiosos. O mesmo que o Senhor Jesus Cristo viu os religiosos do seu tempo, nós podemos ver nos religiosos do século XXI, terceiro milênio. O que significa hipocrisia para os religiosos do século XXI? É o mesmo que significava para o Senhor Jesus Cristo no seu tempo que ele esteve aqui nesta baixa terra. Orar em pé nas igrejas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. O Senhor Jesus Cristo chamou de hipócritas quem faz oração em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. O Senhor Jesus Cristo disse que eles eram os hipócritas. O Senhor Jesus Cristo pediu para os seus seguidores que não se assemelhasse aos hipócritas. Quem assim fizer, desobedecendo as suas santas palavras, não tem herança no seu reino de glória eterna nos céus. Mais de 90% dos líderes religiosos colocam a sua tradição religiosa acima das palavras do Senhor Jesus Cristo. Qualquer tradição religiosa aqui na terra, para os líderes religiosos, é superior às palavras do Senhor Jesus Cristo. As religiões vivem de tradições religiosas e as suas tradições religiosas invalidam a palavra do Senhor Jesus Cristo. Falam tanto no nome do Senhor Jesus Cristo, mas só da boca para fora os seus corações estão longe de obedecer à doutrina do Salvador Jesus Cristo nas suas religiões, que eles mesmos são os pastores. O Senhor Jesus Cristo disse em Lucas 6,46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu vos mando? Não é só porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, que só por isso vocês vão entrar no reino dos céus. O reino dos céus é para todos aqueles que me obedecerem aos meus ensinamentos e às minhas doutrinas aqui na terra. Veja Mateus 7, 21 a 23. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Nós expulsamos demônios em Teu nome. Nós fizemos muitos milagres em Teu nome. O Senhor Jesus Cristo vai olhar para estes hipócritas e vai dizer abertamente, eu não vos conheço, eu não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, praticadores de iniquidades, vão para o fogo eterno que está preparado para o diabo e todos os seus seguidores e as suas tradições religiosas da terra.
todas as tradições religiosas invalidaram as minhas palavras na terra, disse o Senhor Jesus Cristo, para aqueles religiosos, ou vai dizer naquele dia para os religiosos, para as tradições religiosas da terra, disse Jesus, as minhas palavras não tinham nenhum valor ou nenhuma validade. Quem tinha validade na terra, nas religiões, eram as tradições religiosas e não as minhas palavras. As minhas palavras nas tradições religiosas só serviam de questionamento e de debates teológicos para os teólogos. Os sábios entendidos sempre arrumaram um jeitinho para desfazer a doutrina do Senhor Jesus Cristo nas suas tradições religiosas que eles lideravam aqui na terra. O que o Senhor Jesus Cristo falou sobre os sábios entendidos? Veja Mateus 11, 25 a 30. O que Paulo falou sobre os sábios entendidos? Veja 1 Coríntios 1, 17 a 28. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei o entendimento dos entendidos. Aonde está o sábio? Aonde está o escriba? Aonde está o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu pela sua sabedoria. Não conheceu a sabedoria de Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos que são chamados, e nem muitos nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são. Raciocine com o raciocínio de Deus, com a sabedoria de Deus, em seu Filho Jesus Cristo. Medite, examine Mateus 11, 25 a 30 e 1 Coríntios 1, 17 a 28. De quem é a sabedoria teológica deste mundo? Quem deu sabedoria aos teólogos deste mundo? Há alguma concórdia da sabedoria de Deus com a sabedoria deste mundo? A ciência teológica deste mundo tem alguma coisa a ver com a sabedoria de Deus? As tradições religiosas deste mundo têm alguma coisa a ver com a sabedoria de Deus? Deus revela a sua sabedoria aos sábios e entendidos deste mundo? Vamos perguntar para as Escrituras se Deus revela a sua sabedoria para os sábios e entendidos deste mundo? Abra a sua Bíblia em Mateus 11, 25 a 27. Naquele tempo falou Jesus dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai. Ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Será que o Senhor Jesus Cristo tem revelado a sua santa doutrina a estes sábios entendidos deste mundo? Será que os sábios entendidos deste mundo concordam com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo nas suas religiões tradicionais? Se eles concordassem com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo nas suas religiões tradicionais, não oravam em pé e nem tinham homem titulado pastores nas igrejas. Aonde está a compreensão dos sábios e entendidos deste mundo? Quando lê em Mateus 6, 5 a 8 e João 10, 11 a 16, se o Senhor Jesus Cristo não revelar estas passagens bíblicas para os sábios entendidos, eles nunca pela sabedoria própria entenderão. Mateus 6, 5 a 8 e João 10, 11 a 16. A cegueira dos religiosos tradicionais é grande
hoje no século XXI, terceiro milênio. Por quê? O que estes religiosos podem conhecer de Deus, eles pesquisam nas Escrituras. Só que quem pesquisa as Escrituras sem a guia do Espírito de Cristo, não entende coisa alguma concernente ao Deus verdadeiro, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concordar com um homem intitulado pastor é se comprazer em orar em pé nas igrejas, que eles são os pastores. Todos que compreenderem a linguagem do Senhor Jesus Cristo e do Pai, não discordam com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir o que o Pai fala sobre as orações e qual é a posição que se deve orar? Vejamos Isaías 45, 23. Vamos começar pelo versículo 22, terminar pelo versículo 23 do livro de Isaías 45. Olhai para mim e sereis salvos, todos os habitantes da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo jurei, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho. É lamentável o entendimento dos religiosos da terra. Dizem que quando estão orando, estão na presença de Deus, ou seja, estão diante de Deus. Como fica o decreto de Deus para os religiosos tradicionais? E este decreto de Deus é irrevogável, não pode voltar atrás. Diante de Deus, todo joelho tem que se dobrar. Só se obedece ao decreto de Deus na oração se for de joelho no pó da terra. Foi um juramento que Deus fez, que ninguém podia fazer nenhuma oração ao seu Deus em pé. Tinha que se ajoelhar em continência ao Senhor Deus dos Exércitos, o nosso general. É por isso que se chega a uma conclusão positiva, que o Deus das religiões tradicionais não é o Deus das Escrituras, que o povo de Deus conhece. Por quê? O Deus das Escrituras jurou e disse que este juramento não podia ser revogado por ninguém aqui na terra. Diante dele, todo joelho tinha que se dobrar, dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra. Paulo está de comum acordo com as Escrituras, que está em Isaías 45, 22 e 23, que diante de Deus todo joelho tem que se dobrar, dos que estão no céu, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra. Tem que se ajoelhar diante do Filho de Deus. Veja Filipenses 2, 5 a 11. O próprio Jesus Cristo confirma com as suas próprias palavras que este decreto de Deus, que todo joelho tem que se dobrar, Deus transferiu este decreto para o seu Filho Jesus Cristo. Diante do nome do Senhor Jesus Cristo, todo joelho tem que se dobrar. Chegamos a uma conclusão positiva, que este Jesus que as religiões tradicionais adoram não é o Jesus Filho do Deus vivo, porque se fosse o Jesus Cristo Filho de Deus vivo, eles se dobravam quando fossem orar nas igrejas e nas esquinas das ruas. Mas como o Deus deles, o Deus que eles conhecem, não é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eles oram em pé, sem nenhum temor. Chegamos a uma conclusão positiva, que o Deus que mais de 90% dos religiosos tradicionais conhecem, não é o Deus do profeta Isaías, que está escrito em Isaías 45, 22 e 23. Chegamos a uma conclusão positiva, que o Deus que mais de 90% das religiões tradicionais do século XXI conhecem, não é o Deus que Paulo pregou no passado, há quase 2000 anos passados. Vamos provar dentro das Escrituras que o Deus de mais de 90% dos religiosos tradicionais conhecem, não é o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? E nem o Deus de Paulo? Vejamos Isaías 45, 22 e 23. Mais uma vez nós vamos repetir essas palavras. Olhai para mim e sereis salvos, todos os habitantes da terra, ou todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não há outro Deus além de mim. Por mim mesmo jurei, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás.
ou seja, não pode ser revogada por homem nenhum desta terra. A minha palavra é irrevogável para todo sempre. E esta palavra é para todas as nações da terra cumprir até a consumação dos séculos. Diante de mim dobrará todos os joelhos dos que estão nos céus, dos que estão na terra e debaixo da terra. Ninguém pode fazer nenhuma oração diante de mim, a não ser de joelhos no pó da terra. Este é o Deus de Isaías. Será que é o Deus de Isaías é o mesmo Deus das religiões tradicionais do século XXI? Vamos mostrar o Deus de Paulo. Se o Deus de Paulo é o mesmo Deus dos religiosos tradicionais do século XXI? Veja Atos, capítulo 20, versículo 36. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Atos 21, 5. Depois de passarmos ali aqueles dias, saímos e seguimos a nossa viagem, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos, até fora da cidade, e posto de joelho na praia, oramos. Vejamos a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 11. Aqui Paulo toma como base Isaías 44, 23. Porque está escrito: por mim, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todos os joelhos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, 14 a 21. Por esta causa, ou seja, por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as suas preciosas riquezas e da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais do que nós pensamos ou pedimos, segundo o seu poder e em quem nós opera, a esse seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vejamos a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 16. Portanto, se alguém há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns intreináveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo. Nada façais por contenda ou por inveja, ou seja, com vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmos. Não olhe cada um para o que é seu, mas cada qual para o que é dos outros. Tende em vós aquele sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou-se a ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, e tornando a forma de homem, ou seja, tomando a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome, que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo dobre todo joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedeceste, não como só na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros no meio de uma geração corrompida e perversa, entre os quais resplandecei como os luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que,
No dia de Cristo eu tenho motivo de gloriar-me de que não foi em vão que trabalhei. Será que é o Deus de mais de 90% dos religiosos tradicionais e denominacionais do século XXI? É o mesmo Deus de Paulo, de Isaías? Se é o mesmo Deus de Paulo e de Isaías que os religiosos denominacionais conhecem, então preste atenção quando eles vão orar nas suas igrejas, se eles oram de joelhos no pó da terra. Eles têm um culto especial chamado de culto de oração, e neste culto fazem uma oração de joelhos, mas são tão acostumados a fazer orações em pé, que além da oração de joelhos, ainda fazem várias orações em pé, como o Senhor Jesus Cristo chamou os religiosos do seu tempo, que gostavam de fazer orações em pé nas suas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Resposta em Mateus 6, 5 a 8. O Senhor Jesus Cristo chamou estes religiosos que gostavam de fazer orações em pé de hipócritas, e disse que os seus seguidores não se assemelhassem a eles. Agora vem a pergunta: e por que mais de 90% dos religiosos tradicionais assemelham aos hipócritas, fazendo orações em pé nas igrejas? Veja como se começa um culto nas igrejas denominacionais e tradicionais. O atendente diz para a igreja que está toda sentada: vamos começar o nosso culto cantando 3 hinos. Cantam os 3 hinos. Depois dos 3 hinos, a igreja ainda continua sentada. Agora o atendente diz para a igreja que se encontra toda sentada: vamos ficar de pé para fazermos uma oração. Toda a igreja fica de pé para fazerem a oração de hipócritas. Tem muitas igrejas que costumam fazer esta oração de hipócrita antes de começar um culto. Se estes líderes religiosos conhecessem o Deus de Isaías e o Deus de Paulo, eles diziam para a igreja que se encontrava toda sentada: vamos dobrar os nossos joelhos para fazer a nossa oração, porque nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e tudo que nela há. E na presença deste Deus maravilhoso e poderoso, todo o joelho dos que estão nos céus, dos que estão na terra, dos que estão debaixo da terra, tem que se dobrarem na presença deste Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e tudo que nela há. Mas como Deus de mais de 90% das religiões tradicionais que eles conhecem não é o Deus de Isaías nem o Deus de Paulo, eles só fazem as suas orações como os hipócritas fazem. Não fico furioso com o pregador desta mensagem, porque quem está dizendo que quem ora em pé é hipócrita não é o pregador desta mensagem. Quem disse que orar em pé é hipocrisia foi o próprio Jesus Cristo, aquele que todas as nações da terra dizem que conhecem e que aceitaram como seu Salvador um dia nas suas igrejas. Este Jesus que as nações religiosas tradicionais aceitaram como seu Salvador não é o Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Se o Jesus que os religiosos tradicionais aceitaram como Salvador fosse o Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eles não se assemelhavam aos hipócritas e não faziam nenhuma oração em pé nas suas igrejas e nem nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Um líder religioso tradicional me disse uma vez que Jesus Cristo orou em pé. Mas quando ele citou esta passagem das Escrituras, aonde Jesus Cristo orou em pé, como ele disse, Jesus Cristo não estava orando, ele estava dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus Cristo ficou de pé porque ele estava sentado e ficou em pé para ensinar para o povão. Jesus Cristo não ficou em pé para orar. Se ele tivesse se levantado para orar, com certeza ele tinha dobrado os seus joelhos no pó da terra perante o Pai Celestial. Não encontramos o Senhor Jesus Cristo fazendo nenhuma oração em pé em lugar nenhum desta face de terra. Vejamos o Senhor Jesus Cristo orando ao Pai Celestial. Veja Lucas 22, 39 a 41, Mateus 26, 39,
Marcos 14, 35, Lucas 6, 12. O único lugar que o Senhor Jesus Cristo costumava orar era no Monte das Oliveiras. Não encontramos o Senhor Jesus Cristo orando em qualquer lugar, como os religiosos tradicionais oram, que oram em pé em qualquer lugar. Até nas esquinas das ruas eles oram como os hipócritas. Jesus Cristo não era hipócrita e nem fariseu para ensinar uma coisa e viver outra. Tudo que o Senhor Jesus Cristo ensinava, ele vivia. Se ele disse que orar em pé é hipocrisia, ele nunca fez nenhuma oração em pé, em lugar nenhum aqui da face da terra. Como atalaia de Deus, temos que defender a causa do Senhor Jesus Cristo acima de tudo. Não podemos discordar de nenhuma das palavras do Senhor Jesus Cristo. Se ele disse que orar em pé é hipocrisia, temos que ensinar o que o Senhor Jesus Cristo ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. Quem disse que orar em pé não é hipocrisia, está chamando o Senhor Jesus Cristo de mentiroso. Será que o Senhor Jesus Cristo era mentiroso? Chegamos a uma conclusão positiva, que o Jesus que mais de 90% dos religiosos tradicionais conhecem, não é o Jesus das Escrituras, a qual nós tomamos como base para a nossa mensagem, Mateus 6, 5 a 8, sobre a oração em pé, que é a oração de hipócritas e fariseus. Temos certeza absoluta que as palavras do Senhor Jesus Cristo e das Escrituras é sim, sim, não, não. Se ele disse que não se assemelhasse aos hipócritas, não devemos nos assemelhar aos hipócritas, porque quem assemelha aos hipócritas está chamando Jesus Cristo de mentiroso. Qual será a recompensa de quem se assemelha aos hipócritas? A resposta está nas Escrituras. Veja Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 41 a 46, Lucas 13, 22 a 28. Aqui está a recompensa de todos que se assemelhar aos hipócritas aqui na terra. Não tenha dúvida. Quem disse estas palavras não é hipócrita e nem fariseu. Quem disse foi o próprio Filho de Deus. O Filho de Deus disse que o céu e a terra podem passar, mas as suas palavras não podem passar sem que não tenha o seu cumprimento real aqui na terra. Se ele disse que orar em pé é hipocrisia, eu assino embaixo, sem medo de errar. Todos que se oporem contra as palavras do Senhor Jesus Cristo, vai ter um final sem Deus e sem o Salvador Jesus Cristo. Não tenha dúvida, quem não obedecer às palavras do Senhor Jesus Cristo vai quebrar a cara no juízo final, naquele grande dia que se aproxima e está bem perto. Como atalaia de Deus, nós não nos omitiremos de falar as verdades que o Filho de Deus disse quando ele esteve nesta baixa terra. Este ministério Atalaia da Última Hora não tem nenhum compromisso com tradições religiosas e nem com nenhuma denominação religiosa aqui da terra que discorde com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e com a sua santa doutrina. São poucos os movimentos religiosos que o ministério Atalaia da Última Hora pode se unir, porque nós só podemos nos unir com o ministério que estiver de acordo com as palavras do Senhor Jesus Cristo e da sua santa doutrina, ou da doutrina do Senhor Jesus Cristo. E nós não somos hipócritas. Qual é o sinal de uma igreja hipócrita aqui na terra? Fazer oração em pé nas igrejas. Este é um sinal de uma igreja de hipócrita. Se a igreja é hipócrita, todos os seus fiéis são hipócritas também. Tem uma igreja que o ministério Atalaia da Última Hora pode se agregar, porque todas as orações que se faz nesta igreja é de joelho no pó da terra. Se os amados irmãos e ouvintes estão curiosos para saber qual é a igreja que não faz oração em pé, nem na igreja nem nas esquinas das ruas, é a igreja Assembleia Cristã, que hoje é denominada de Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã é odiada por mais de 90% das denominações religiosas da terra.
Por esta igreja obedecer à doutrina do Filho de Deus nas orações de joelho, todas as orações que se faz na congregação cristã é de joelhos. Tem muitas coisas que o Ministério Ataleia da Última Hora não concorda com o Ministério da CCB. O Ministério Ataleia da Última Hora julga com medida justa. Não podemos aprovar todas as doutrinas da CCB, mas com a doutrina da oração de joelhos eu dou nota 1000, porque esta nota eu estou dando nota 1000 porque o Senhor Jesus Cristo me autoriza a dar. Então eu estou de acordo com a CCB na oração, mas tem muitas doutrinas que eu não posso concordar, porque o Senhor Jesus Cristo não muda a sua forma de doutrina. A CCB pode um dia mudar a sua forma de doutrina, porque ela é administrada por homens. E o único homem que não muda a sua forma de doutrina é um homem que se chama Senhor Jesus Cristo. Já tem muitas mudanças nas doutrinas da CCB. Uma das doutrinas da CCB que está desaparecendo é a doutrina da santidade. As vaidades estão expulsando a doutrina da santidade da CCB. A CCB do século XXI não é mais aquela CCB de 50 anos passado. Hoje é proibido pelo Ministério da CCB de se pregar a doutrina da santidade na CCB. Não sei em outros países, mas aqui no nosso Brasil é proibido pregar contra as vaidades das irmãs da CCB. Tudo Deus revela na CCB, menos o pecado de vaidade das irmãs da CCB. Já me encontrei com irmãs organistas com vestes que Deus abomina, que é a calça comprida colada no corpo da mulher. Mas, ai de mim, se eu fosse um pregador da CCB e eu fosse pregar na igreja contra as vaidades das irmãs, o Ministério da CCB chegou a uma conclusão que as vaidades não impedem a entrada no reino dos céus. Há 50 anos passados, as vaidades impediam de entrar no reino dos céus. Hoje, no século XXI, não impede mais de entrar no reino dos céus as vaidades. Tudo é normal hoje no século XXI. Vestuários e pinturas nas irmãs da CCB impedia de entrar no reino dos céus. Hoje no século XXI, vestuários e pinturas não impedem mais a entrada das irmãs no reino dos céus. Por isso, o Ministério Ataleia da Última Hora defende a doutrina do Senhor Jesus Cristo, porque a doutrina do Senhor Jesus Cristo não tem mudança e nem sombra de variação. Não posso defender a doutrina da CCB, porque a doutrina da CCB muda e tem mudado muito dos anos 1970 para cá. Quem diria, há 50 anos passados, que a CCB fosse aceitar as vaidades da CCB com tanta facilidade? O Ministério da CCB já está concordando com a oração em pé, em presídio e em hospitais, e também em funeral. Não é muito de se admirar se daqui a 30 anos ou 40 anos não seja liberada a oração em pé em qualquer lugar, na igreja, em qualquer lugar. Se já está liberada a oração em presídio, em hospitais e em funerais, em pé, então não está muito difícil de se liberar a oração em pé na igreja. Neste caso, Deus não se faz presente em funeral, em presídio e em hospital. Os hipócritas contestam contra o Senhor Jesus Cristo, dizem que orar em pé não é hipocrisia. Será que a CCB vai concordar com os hipócritas? Vai liberar as orações em pé na igreja, como liberou nos presídios, nos hospitais e nos funerais? O homem que mudar a doutrina do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, vai pagar um preço muito alto, que ele nunca imaginou. O preço é perder o direito de entrar no reino dos céus, na cidade santa Nova Jerusalém. O Ministério Ataleia da Última Hora não tem fins lucrativos.
O Ministério Atalaia da Última Hora não foi levantado para dar apoio às religiões aqui na Terra. Jamais Deus iria levantar na Terra mais uma doença cancerina para matar as almas dos humanos aqui na Terra. Porque as religiões é uma doença cancerina que está matando milhares e milhares de almas humanas aqui na Terra. Religiões são esconderijos de pecadores na Terra. É uma enganação muito grande das religiões, enganar os fiéis que as religiões é um refúgio de pecadores. Bem que as religiões poderiam ser um refúgio de pecadores, mas é ao contrário. Não é um refúgio de pecadores, é um esconderijo de pecadores. Mas os pobres religiosos vivem enganados com os líderes religiosos que prometem o reino dos céus para quem for fiel à sua religião. As religiões são um comércio de almas humanas hoje no século XXI aqui na Terra. Ninguém tenha dúvida, preste atenção, qual é a religião que não explora os seus fiéis, cobrando 10% do seu salário da sua renda dos seus fiéis, sob pretexto que se não pagarem 10% do salário da sua renda, estão roubando a Deus, e seus fiéis, para não roubarem a Deus, se obrigam a pagar 10% do seu salário da sua renda para não roubarem a Deus? Como é que os povos religiosos acreditam que alguém possa roubar a Deus? Satanás é mentiroso e pai da mentira. A ideia desta doutrina, que alguém possa roubar a Deus, foi criada por uma falsa interpretação dos líderes religiosos, com os corações cheios de ganância e avareza e hipocrisia. Criaram a ideia do homem roubar a Deus, com base no livro de Malaquias 3:8-10. Para se entender o livro de Malaquias, tem que examinar o livro todo para se entender os seus originais. Para quem o profeta Malaquias estava falando? Malaquias estava falando para a nação de Israel, para os sacerdotes levitas. É por isso que se diz, texto sem contexto vira pretexto. Veja que as lideranças religiosas fazem pretexto com Malaquias 3:8-10, porque é só o que interessa para os líderes religiosos. Do livro de Malaquias, é o capítulo 3, versículo 10, para ensinar a mentira do dízimo obrigatoriamente, para não roubarem a Deus. Chegamos a uma conclusão positiva, que mais de 90% das religiões tradicionais e denominacionais nunca conheceram o Filho de Deus, o autor da graça de Deus. Uma religião tradicional que prega a doutrina do dízimo para os seus fiéis está separada de Cristo, está caída da graça de Cristo, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Conforme diz Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1-4, os líderes religiosos só podem exigir o dízimo dos seus fiéis se eles forem sacerdotes levitas e os seus fiéis forem das 11 tribos de Israel. Se vocês, líderes religiosos tradicionais, não pertencem à tribo de Levi e os seus fiéis não pertencem às 11 tribos de Israel, expurguem esta mentira das vossas religiões tradicionais, que é a doutrina do dízimo da lei dos levitas. Eu não sabia que aqui no nosso país brasileiro tinha tantos israelitas de todas as tribos de Israel. Os pastores religiosos tradicionais estão representando a tribo de Levi e os seus fiéis estão representando as 11 tribos de Israel. Então as 11 tribos de Israel têm que pagar os dízimos para a tribo de Levi. E se não pagarem os dízimos, estão roubando a Deus. As 11 tribos de Israel, para não roubarem a Deus, pagam rigorosamente os dízimos para a tribo de Levi, para não roubarem a Deus. Aonde está as 11 tribos de Israel aqui no nosso país brasileiro? Aonde está a tribo de Levi aqui no nosso país brasileiro? Mesmo que existisse as 12 tribos de Israel aqui no nosso país brasileiro, não se podia usar a lei do dízimo
da lei, que é da lei de Moisés, porque a única tribo que ainda permanece até hoje em toda a face da terra é a tribo de Judá. Só existe um único descendente da tribo de Judá que está vivo, e todos que pertenceram a este descendente da tribo de Judá não pode pagar dízimo. Por quê? O descendente da tribo de Judá cumpriu a lei do dízimo uma vez por todas. Nenhum pertencente ao descendente da tribo de Judá pode usar a lei do dízimo. O descendente da tribo de Judá cravou a lei do dízimo na dura cruz do Calvário. Quando o descendente da tribo de Judá disse: está tudo consumado, a partir daquela hora estava consumado a lei do dízimo, que tinha sido ordenada por intermédio de Moisés. Como nós podemos provar nas Escrituras em João 1, 16, 17? Porque nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por intermédio do Senhor Jesus Cristo. O descendente da tribo de Judá, que é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Mais de 90% das religiões tradicionais da terra ainda não foram libertas da lei dos levitas. São escravos da lei dos levitas e pagam rigorosamente os dízimos para os sacerdotes levitas. Se o Senhor Jesus Cristo tivesse vindo da tribo dos levitas, os povos tinham razão por obedecer à lei do dízimo, porque Jesus Cristo, sendo levita, os povos tinham que pagar os dízimos para o Senhor Jesus Cristo, porque ele sendo levita, tinha que receber os dízimos das 11 tribos de Israel. Como o Senhor Jesus Cristo podia receber dízimos se ele era da tribo de Judá? Se a tribo de Judá pagava dízimo para a tribo de Levi, o Senhor Jesus Cristo era das tribos que pagavam dízimos obrigatoriamente. E por que o Senhor Jesus Cristo não deu apoio aos fariseus dizimistas, que eram da lei? Os religiosos tradicionais pagavam os dízimos da lei, porque dizem que quem recebe os dízimos é Jesus Cristo, porque foi ordenado por Malaquias, ou seja, ordenado por Melquisedeque, e Abraão pagou dízimos a Melquisedeque. As 11 tribos de Israel pagavam dízimos para a tribo de Levi. Os religiosos tradicionais pagam os dízimos para a tribo de Judá, que é o Senhor Jesus Cristo. A tribo de Judá não pode receber dízimos de ninguém aqui da terra. Ninguém pode pagar dízimo à tribo de Judá. Dízimo para a tribo de Levi, é isso que se pagava. Como o Senhor Jesus Cristo, sendo da tribo de Judá, pode receber dízimos? Se os religiosos tradicionais querem pagar os dízimos porque Abraão pagou dízimo a Melquisedeque, então vocês têm que fazer como Abraão fez. Vão para a guerra, lutar contra os inimigos, matem todos os inimigos, depois tragam-nos todos os bens dos inimigos. Aí então vocês tragam 10% dos despojos que vocês trouxerem da guerra e dizime com os seus pastores. Abraão nunca deu dízimo dos seus bens e da sua fazenda, dos seus animais e dos seus cereais do campo. Abraão deu os dízimos dos despojos da guerra. E se vocês querem imitar a fé de Abraão, imitem outras coisas, mas não imitem nos dízimos que ele deu a Melquisedeque. Se vocês querem obedecer a lei de Moisés, nos dízimos, vão trabalhar na agricultura e criarem animais para dar os dízimos para os levitas que não tiveram heranças de terra. Tem uma coisa para vocês obedecerem à lei de Moisés. Os dízimos
Os dízimos é anual, em cereais e animais, não é em dinheiro e isso mensalmente. Este dízimo em dinheiro e mensalmente não tem base nas escrituras, nem no dízimo de Abraão, nem no dízimo da lei de Moisés. Se estes dízimos das religiões tradicionais não é o dízimo de Abraão, não é o dízimo da lei de Moisés, então quem criou este dízimo em dinheiro? E isso mensalmente? Veja em Apocalipse 12, versículo 7 a 12. Aqui está quem inventou a ideia do dízimo mensalmente em dinheiro. A maior mentira inventada por Satanás aqui na terra foi a mentira que quem não pagar dízimo está roubando a Deus. Quem pode roubar a Deus aqui na terra? Será que tem alguém aqui na terra que tenha coragem de roubar a Deus? Não tem quem roube a Deus. Não tem quem roube as riquezas de Deus. Porque as riquezas de Deus é bem protegida pelos anjos. E não tem quem possa chegar no tesouro de Deus para roubar a Deus. Meditem em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 34. São palavras do próprio Filho de Deus. Não há quem possa roubar a Deus, porque nos céus não entra ladrão para roubar a Deus. Eu lhe faço uma pergunta, fiéis dizimistas. Os dízimos que vocês pagam para Deus vão para os céus ou ficam aqui na terra? Se for para os céus, então os dízimos é para Deus? E se fica aqui na terra, então os dízimos que vocês pagam não é para Deus, é para os vossos pastores. Os pastores são Deus? Para vocês pagarem os dízimos para eles? Vocês estão sendo enganados pelos vossos pastores. Eles dizem que os dízimos que vocês pagam é para Deus. E nunca mandaram um centavo desses dízimos para Deus. Chegamos a uma conclusão positiva, que o Deus das nações religiosas tradicionais não é o Deus das Escrituras, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. É aquele Deus que foi expulso dos céus aqui para esta baixa terra, para enganar as nações da terra. É o Deus deste século que Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 a 7. Deus não aprova as obras do Deus deste século, porque Deus é verdadeiro e o Deus deste século é mentiroso e engana as nações da terra. Porque esta é a missão do Deus deste século, enganar as nações da terra. O Deus deste século sabe que os povos da terra são todos e fácil de acreditarem nas astúcias do Deus deste século. O Deus deste século disse para os religiosos tradicionais: a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é a infalível palavra de Deus. Aonde vocês abrirem a Bíblia, Deus fala com vocês. Depois que o Deus deste século deu instruções para os religiosos tradicionais, disse: abra a vossa Bíblia em Malaquias 3, 8 a 10, que Deus vai falar com vocês. Eles abriram a Bíblia em Malaquias 3, 8 a 10. O Deus deste século disse para os religiosos tradicionais: vocês ouviram o que Deus falou para vocês? Deus disse para vocês que quem não pagar os dízimos estão roubando a Deus. E por roubarem a Deus são ladrões e ladrões. Não entram no reino de Deus. E nem tem salvação. Esta maldita interpretação de Malaquias 3, 8 a 10 tem arrastado multidões e multidões para obedecer a esta falsa doutrina do dízimo obrigatório. E quem não pagar os dízimos está roubando a Deus. Existem muitas blasfêmias contra o Espírito Santo aqui na terra. E uma das blasfêmias contra o Espírito Santo é a doutrina de pagar dízimo para não roubarem a Deus. Outra blasfêmia contra o Espírito Santo: quem não pagar dízimo fielmente não tem salvação, não tem direito a entrar no reino de Deus. O Deus deste século sabe que foi expulso dos céus aqui para esta baixa terra por uma ordem de Deus. E nunca mais o Deus deste século pode entrar nos céus outra vez. Então, a missão do Deus deste século é enganar as nações da terra para acreditarem na maldita doutrina do dízimo e na mentira do dízimo. E depois da sua
da sua morte física, irem para o inferno de fogo ardente, aonde reside o Deus deste século e todos que lhe obedeceram à sua forma de doutrina aqui na terra. O tempo que o Deus deste século mais tem enganado as almas dos humanos aqui na terra foi dos anos 1517 para cá. Vejam que em todas as religiões tradicionais que foram criadas dos anos 1517 para cá, todas têm a doutrina maldita do dízimo, obrigatório para não roubarem a Deus. A porcentagem das religiões tradicionais da terra que tem a maldita doutrina do dízimo é 99%. A porcentagem dos povos da terra que não crê nesta maldita doutrina do dízimo obrigatório é menos de 1% aqui na terra, hoje no século XXI, terceiro milênio. É exatamente aquele rebanho que o Senhor Jesus Cristo falou em Lucas 12:32, quando ele disse: não temos a pequeno rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o reino. O Deus deste século é invejoso e astucioso e tem criado muitas ideias para levar as almas dos humanos para o inferno de fogo ardente, aonde ele vai morar eternamente para sempre. Então, amados irmãos e ouvintes, até agora, antes de vocês ouvir a voz de Deus pela boca do seu atalaia da última hora, você era inocente e pagava dízimo para Deus. A partir de hoje, você não é mais inocente, você está sabendo que a doutrina do dízimo é maldita e mentirosa. Na graça do Filho de Deus, não existe a doutrina do dízimo. Disse o Espírito Santo pela boca de Paulo, e ele escreveu, veja Gálatas 3:10-13, Gálatas 4:4-5, Gálatas 5:1-4, Gálatas 2:19-21, Romanos 10:1-4, João 1:16-17. Todos que estiverem obedecendo a um ponto da lei estão todos em maldição. Os religiosos tradicionais pregam que quem não pagar os dízimos fielmente não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Esta é uma das mentiras do Deus deste século. Ouçam, amados irmãos e ouvintes, as verdades reveladas dos céus para o porta-voz de Deus aqui na terra. Todos que pagarem dízimos e quem recebem dízimos não terão herança no reino de Deus, porque vivem aqui na terra em maldição. O Filho de Deus veio a esta baixa terra para resgatar os povos da maldição da lei. Isso da lei do dízimo. Então todos que continuarem na lei do dízimo não quiseram ser resgatados pelo Filho de Deus. Todos que continuarem pagando os dízimos da lei estão debaixo de maldição. Rejeitaram a graça do Filho de Deus para seguirem a maldição da lei. Todos os fiéis dizimistas estão anulando a morte do Filho de Deus na dura cruz do Calvário. Para os fiéis dizimistas, a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário foi em vão. Não teve nenhum valor aqui na terra. Chegamos a uma conclusão positiva que o rebanho dos salvos é aquele rebanho que o Salvador falou em Lucas 12:32. O Filho de Deus veio para resgatar os povos da terra da maldição da lei e trazer para a sua graça. Mas os povos preferem permanecer na maldição da lei e rejeitarem a graça do Filho de Deus. Preferem pagar os dízimos para o inimigo de Deus, pensando que estão pagando dízimo para Deus. Deus está levantando o seu atalaia no século XXI para avisar para os povos da terra o grande abismo que os povos religiosos estão à beira dele. Os povos da terra têm uma chance hoje a ouvir a voz de Deus pela boca do seu atalaia, mas 90% dos religiosos tradicionais da terra estão com um pé no abismo da perdição. Um pé no abismo da perdição eterna. Diz Deus para todos os povos da terra que estão com o pé à beira do abismo da perdição eterna: não continue andando neste caminho de maldição. Não derem mais nem um passo para a frente. Olhai para mim e sereis salvos, todos os povos da terra. Saiam dela, povo meu, para não serem condenados com ela.
Saiam da maldição da lei. Venham para a graça. É graça sobre graça. Vocês receberam da minha plenitude graça sobre graça. Por que permanecer na maldição? Se a graça é bem melhor, saiam da maldição da lei do dízimo. Enquanto é tempo, o tempo da minha graça na terra vai passar. E quando este tempo da minha graça passar ou acabar na terra, vocês que rejeitaram a minha graça na terra para seguir a maldição da lei do dízimo, vão correr de mar a mar, procurando a minha graça na terra, e não vão encontrar mais, porque vocês vão morrer de fome e sede. Não é fome de pão nem sede de água, é fome e sede de ouvir a minha graça, e não tem mais ninguém quem prega aqui na terra a minha graça. Eu vou tirar da terra, do meio das nações que vivem em maldição, um povo meus zelosos de boas obras, um povo que rejeitaram a lei do dízimo para seguir a minha graça na terra. Diz o Filho de Deus para os religiosos tradicionais que vivem na maldição da lei do dízimo: esta lei do dízimo não existe na minha graça. Esta lei do dízimo foi cravada na dura cruz do Calvário. Quem ainda estiver na lei do dízimo está em maldição, porque é maldito todos os que rejeitaram a minha graça na terra. Somente a minha graça pode levar as almas dos humanos para os céus. Fora da minha graça não tem salvação para ninguém aqui na terra. Eu sou o caminho dos céus, eu sou a porta dos céus, eu sou o pastor das minhas ovelhas, das minhas almas aqui na terra. Eu sou, e fora de mim não há salvador. Eu recebi do Pai todo poder e autoridade nos céus e na terra. Eu contemplo dos céus esta baixa terra, vejo as nações da terra andando a passo largo para a perdição eterna, porque deixam de obedecer às minhas ordenanças para obedecer às ordenanças do mundo que jaz no maligno. O mundo e o maligno vivem em um mesmo credo religioso na terra. Que utilidade tem as minhas palavras para os religiosos tradicionais hoje no século XXI, terceiro milênio? Diz o Filho de Deus para as nações religiosas tradicionais: eu estou levantando o meu atalaia no século XXI, terceiro milênio, para avisar para os povos tradicionais da terra que eu estou levantando os meus atalaias da última hora para avisar para os povos da terra que estão brincando com as minhas palavras na terra. Vocês estão brincando com fogo. E a qualquer momento vocês vão se queimar com este fogo que vocês estão brincando. Porém, parem de orar em pé nas vossas igrejas, que vocês mesmos são os pastores. Eu não autorizei nenhum pastor aqui na terra para ficar à frente das minhas ovelhas. Mercenário não sabe cuidar das minhas ovelhas aqui na terra. Só quem sabe cuidar das minhas ovelhas sou eu, porque eu sei o preço que custou estas ovelhas para mim aqui na terra. Mercenário não sabe o preço que custou uma dessas ovelhas aqui na terra. Mercenário só sabe comer a carne das minhas ovelhas, beber o sangue das minhas ovelhas e tirar a lã das minhas ovelhas para se vestirem. Em breve eu vou tirar o pasto da boca destes falsos pastores que não me conhecem e nunca me conheceram e nem conheceram a verdade, porque se tivesse conhecido a verdade tinham libertado da maldita lei do dízimo. Vocês são uns escravos da lei do dízimo. Eu não ordenei a nenhum pastor que cobrasse dízimo de ninguém aqui na terra. Eu não mandei vocês orar em pé. Que valor tem aquelas minhas palavras que eu disse e ficou escrito em Mateus 6, 5 a 8, sobre a oração que vocês fazem nas vossas igrejas em pé? Eu disse que quem orasse em pé era hipócrita e fariseu. E por que vocês só fazem orações em pé nas vossas igrejas, que vocês mesmos são os pastores? Eu disse que não vos assemelhasse a eles. E por que vocês se assemelham tanto aos fariseus hipócritas? Eu disse que a minha igreja na terra é um só rebanho e um só pastor. E por que vocês levantaram tantos pastores e tantos rebanhos na terra?
aonde vocês encontraram um só versículo nas Escrituras? Eu ungindo pastores para ficar à frente das minhas ovelhas na terra? Eu disse para Pedro por 3 vezes que apacentasse as minhas ovelhas, mas em nenhum momento eu disse a Pedro que ele era pastor. Em nenhum momento eu intitulei Pedro como pastor. Vocês confundem o dom de pastor com o título de pastor. O dom de pastor é dado por mim e por meu Pai ao homem aqui na terra. O título de pastor, quem dá aos homens é os próprios homens. É quem unge os homens como pastores é aqui na terra, é os próprios homens e não Deus. Eu e meu Pai nunca ungimos pastores aqui na terra para ficar à frente das almas dos homens aqui na terra. Vocês confundem pastores de ovelhas do campo com pastor de almas. O homem não tem condição de apacentar nem a sua própria alma. Imagina apacentar as almas que só pertencem a Deus, o Pai Celestial. Diz o Filho de Deus para os homens intitulados pastores: o Pai só ungiu um pastor aqui na terra, porque esta glória de pastor o Pai tinha reservado unicamente para o seu Filho e para mais ninguém aqui na terra. O profeta Ezequiel já profetizava de mim nas suas profecias. O Pai falava na sua boca: Deus vai suscitar na terra um pastor para apacentar as suas ovelhas na terra. Eu sou o pastor profetizado por Ezequiel. O Pai dos céus, o Pai viu dos céus que os homens intitulados pastor aqui na terra são os mercenários. O Pai viu que os pastores estavam comendo a carne das ovelhas, bebendo o sangue das ovelhas, se vestindo da lã das ovelhas. O Pai enviou o seu único filho como pastor, porque o Pai sabia que o seu filho não iria comer carne de ovelhas, nem beber sangue de ovelhas, nem se vestir da lã das ovelhas. Ouçam, religiosos tradicionais da terra, meditem nas minhas palavras, que está escrito em João 10, 1-16. Vocês religiosos tradicionais nunca imaginaram quem são os ladrões e salteadores que eu falei em João 10, 1-16. Hoje eu contemplo dos céus, do trono da minha santidade, e o Pai Celestial também está comigo aqui nos céus. Estas religiões tradicionais que não estão fazendo diferença daquelas religiões tradicionais do tempo em que eu estive nesta baixa terra, disse o Senhor Jesus Cristo. Eu não vejo nenhuma diferença dos fariseus do tempo em que eu estive nesta baixa terra para os religiosos tradicionais do século XXI, no terceiro milênio. Se naquele tempo os fariseus eram desobedientes às minhas palavras, os religiosos tradicionais do século XXI são muito mais desobedientes do que os fariseus hipócritas de há quase 2000 anos passado. Pelo menos os fariseus hipócritas não brincavam com o Espírito Santo, como brincam os religiosos tradicionais do século XXI. Pense em uma brincadeira que vai custar muito caro para os religiosos tradicionais, a brincadeira com o Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em vaso sujo. E o que tem de vaso sujo dizendo que é cheio do Espírito Santo, não são poucos, é uma porcentagem muito alta hoje no século XXI, no terceiro milênio. Vocês sabem qual é o resultado de quem brinca com o Espírito Santo ou quem brinca com fogo? O resultado de quem brinca com fogo e com o Espírito Santo é se queimarem. E quem brinca com o Espírito Santo não é diferente do resultado, é morrer queimado. E o corpo é corpo e alma, conforme o que está escrito em Apocalipse 11, versículo 15. Apocalipse 21, 8 e 27. Hebreus 12, 29. Hebreus 10, 26 a 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque o Deus vivo é um fogo devorador. Somente naquele dia é que alguém vai outra vez ver a diferença de quem serviu a Deus e de quem desobedeceu a Deus aqui na terra. Naquele dia os religiosos tradicionais vão ver outra vez
a diferença do povo da lei para o povo da graça do Senhor Jesus Cristo, ou para a graça dos que foram salvos pelo o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, e aqueles que se salvaram pelo pagamento do dízimo. Os fiéis dizimistas vão virar cinza debaixo da planta dos pés dos salvos pela graça do Filho de Deus. Estamos limpos do sangue de todos os religiosos tradicionais que ouviram o porta-voz de Deus e não deu crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Diz o Senhor Jesus Cristo para os religiosos tradicionais, antes de tocar a última trombeta: vocês têm que se acordar, despertar do sono, para que naquele dia estejam todos de pé, para que não sejam todos condenados com os perdidos que me desobedeceram aqui na terra. Vocês têm que confiarem no meu atalaia, no meu porta-voz. Leiam Lucas 10:16, Mateus 10:40-41, João 13:19-20, Apocalipse 22:16, Isaías 44:26. Este é o conselho de Deus para os religiosos tradicionais do século XXI, no terceiro milênio. É o conselho e a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém? Palavra amém significa eu concordo, eu estou de comum acordo. Então Deus e seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo estão nos céus, assinando esta mensagem embaixo, dizendo que concorda com tudo o que foi dito nesta mensagem, porque esta mensagem foi escrita pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Cristo. Então ninguém tenha dúvida, se vocês rejeitarem o atalaia, não estão rejeitando simplesmente o atalaia, estão rejeitando o Espírito de Cristo. Então mais uma vez eu digo, a igreja de Cristo aqui na terra, se concordar, diga amém.